Em 4 de dezembro de 1970, Bruce Gernon tinha 2 passageiros a bordo, seu pai e seu sócio. Eles saíram de Andros, nas Bahamas, com direção a Bimini, região limitada dentro da área do Triângulo das Bermudas. Eles estavam em uma pequena aeronave modelo Bonanza A36. Após 30 minutos da decolagem, viram uma misteriosa nuvem densa pairando sobre o oceano. Desviaram da suposta nuvem, porém, ela começou a se espalhar, igualando ou até mesmo ultrapassando a velocidade do avião. Mas de repente a nuvem envolveu todo o avião e começou a tomar um formato em espiral, girando no sentido anti-horário. A aeronave percorria em uma espécie de túnel dentro desta nuvem. Foi quando os instrumentos ficaram todos descontrolados. Bruce, então, resolveu pedir auxílio por rádio sobre sua localização. Um controlador aéreo que respondeu ao chamado disse que não havia nenhuma aeronave naquela região. Logo em seguida, o controlador respondeu com espanto que um avião havia acabado de surgir no radar sobre a costa de Miami. Bruce de imediato achou impossível se tratar do mesmo avião. Logo em seguida, a nuvem começou a se dissipar. Eles então levaram um susto quando constataram que estavam logo acima de Miami. Para Bruce, o que aconteceu não existe nenhuma explicação lógica, pois uma viagem desse tipo é percorrida entre 1 hora e 15 minutos e acabaram fazendo todo o percurso em apenas 45 minutos. Mas afinal, o que aconteceu de estranho com a aeronave naquele dia? Será que o piloto viajou no tempo no Triângulo das Bermudas, onde existem relatos de vários eventos com efeitos inesperados e sobrenaturais? Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Uma das poucas pessoas a ter saído viva de um dos fenômenos mais inexplicáveis do Triângulo das Bermudas conta o que ocorreu dentro da nuvem temporal. A visibilidade era quase zero, havia relâmpagos lá dentro. Eram fortes clarões de luz, então notei um enorme túnel se formando à nossa frente. Poderiam as nuvens de tempestades, relâmpagos e as poderosas correntes oceânicas localizadas dentro do Triângulo das Bermudas provocarem efeitos inesperados e sobrenaturais? Em 4 de dezembro de 1970, um piloto chamado Bruce Gernon voava em uma aeronave entre a ilha dos Andros e a ilha Bimini, quando teve uma experiência absolutamente assustadora e até hoje inexplicável. Durante a viagem, os controles de seu avião enlouqueceram completamente. Isso ocorreu durante sua passagem no misterioso Triângulo das Bermudas. O que aconteceu em seguida foi tão inexplicável que vários pesquisadores têm tentado encontrar uma resposta para explicar o fenômeno. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de 1 hora e meia sem qualquer percalço. O piloto decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro, ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo. Não pelo avião estar se aproximando, ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme, e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade e não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E foi então que ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha. Mas 1 minuto depois viu uma luz no fim do túnel. Só que de repente as paredes do túnel da nuvem começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar.
A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados. Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle do solo para determinar sua localização. Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar. Era como se fosse invisível. Então o funcionário do controle disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos. Mas dessa vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dispersaram, Bruce viu que realmente estava sobre Miami. O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver esse mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostraram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Bruce Gernon chegou a escrever um livro em 2005 intitulado A Neblina, uma teoria jamais publicada sobre o fenômeno Triângulo das Bermudas. Nesse livro ele criou sua própria teoria e afirma que nesta área existe uma misteriosa neblina eletrônica que gruda nas aeronaves ou embarcações alterando todos os seus equipamentos e que possui características como viagem no tempo, já que, segundo seu relato, sua aeronave teria avançado cerca de 30 minutos no tempo e 160 quilômetros no espaço. Em seu livro, ele também relata casos de sobreviventes que passaram por situações misteriosas e adversas na área do Triângulo das Bermudas. Mas e você, o que acha? Foi algum tipo de clima fenomenal ou algo totalmente diferente? Houve realmente alguma conexão com o tal Triângulo das Bermudas?